Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024. Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Eu sempre li o apóstolo Paulo preso em Roma e escrevendo aos crentes em Filipos, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando eu li isso em Filipenses 4:6, eu fiquei pensando, caramba, eu não digo assim, amanhã às 3 da tarde eu vou ficar ansioso. Geralmente eu fico ansioso pelas circunstâncias do dia. Mas Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí eu fiquei pensando, como assim? Mas ele diz assim, antes é a palavra que vem logo depois. Antes, sejam conhecidos de Deus todas as vossas petições. Em certo sentido, ele está dizendo, olha, antes de você ficar ansioso, você vai orar. Mas não é só isso, não. Ele está dizendo muito mais do que isso. Ele vai nos ensinar de uma maneira prática como orar. E ele diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, súplicas e ações de graça. Quem me ensinou a diferença da maneira como eu tenho que orar foi Martin Lloyd Jones. E ele diz o seguinte, Paulo era um homem culto, mas quando ele falou, você vai orar pelas orações, súplicas e ações de graça, ele não estava querendo mostrar a cultura dele, ele estava querendo ensinar como você vai orar diante de uma ansiedade. E ele diz, Deus vai conhecer todas as suas petições como? Pelas orações. E o que é oração aqui? Oração aqui é você se lembrar de quem é Deus na sua oração. E aí você vai dizer, Deus, eu estou falando com o Senhor e quero te louvar e bendizer, porque tu és criador de todas as coisas. Tu és o Deus sustentador. Tu és o Deus que tens te manifestado a mim. Tu és o Deus cheio de graça. Tu enviaste Jesus. Tu amas o mundo. Tu me amas. Tu provas o teu amor para comigo, enviando Jesus quando eu ainda era pecador. E você vai se lembrar de todas as promessas que você puder se lembrar, vindas na sua cabeça, tiradas da Bíblia. Senhor, tu és o meu pastor e dizes que nada me faltará, que tu has de me guiar por pastos verdejantes, que eu não preciso ficar temeroso quando passar pelo vale da sombra da morte, que eu posso ter a certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou falando contigo porque tu dizes, ó Deus, clama a mim e anunciar-te-ei, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus, eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, não temas. E eu estou querendo ficar temeroso. E você vai se lembrar dessas promessas, mas vai se lembrar também de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida no passado. Lá no passado você esteve aflito algum momento, em alguma circunstância você clamou e veio a intervenção graciosa de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua história. E você vai se lembrar, Senhor, lá em 1932, Senhor, em 2007, agora na pandemia, Senhor, eu estava aflito. Isso é oração. Então Paulo diz, não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes que Deus conheça todas as suas petições pela oração. Depois ele diz, por súplica. E súplica eu não preciso ensinar.
Súplica a gente sabe fazer. Às vezes a gente começa uma oração já com súplica. Ó Senhor, dá-me isso. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, eu careço. Faça que nem Ana. Agora você vai dizer tintim por tintim tudo aquilo que você acha que precisa, que necessita, tudo aquilo que vem à sua mente. Você vai contar o que está acontecendo e vai suplicar, e vai pedir, e vai bater, e vai buscar. Mas também você vai também fazer uma terceira coisa. Você vai se encher de gratidão, porque Paulo diz assim: não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos, tudo seja conhecido diante de Deus, as suas petições pela oração, por súplica, com ações de graças. E aí você, no meio do sufoco, no meio da circunstância difícil, você vai se lembrar de bênçãos que Deus ainda tem lhe dado. Talvez você tenha ficado doente e o vizinho colocou o carro à disposição para lhe levar lá no hospital. Talvez uma circunstância difícil e veio uma pessoa querida e lhe telefonou. Bênçãos! E você vai se lembrar disso em gratidão. E aí o que Deus promete disso? Que vai resolver o seu problema? Não, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, inspirado, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, guardará o vosso pensamento e o coração em Cristo Jesus. E aí eu entendi que o apóstolo Paulo entendia de ansiedade, porque quando estamos ansiosos, nossa mente vai lá para fora. Quando estamos ansiosos, a nossa mente explode. É o filho doente, nós já estamos pensando em CTI, já estamos pensando em cemitério. É o filho que se atrasou e não chegou na hora, você está pensando em delegacia, assalto, IML. A nossa mente explode na ansiedade, mas o nosso coração acompanha, nosso coração fica aflito, nosso coração, a pressão vai lá para cima. E Paulo diz: e a paz de Deus inexplicável, a paz que a gente não consegue entender, a paz que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Aí eu me lembro, sabe, daquele hino, velho hino que nós cantávamos. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vamos orar? Vamos? Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem respostas para nós. O Senhor tem remédio para a nossa vida, o Senhor tem antídoto para a ansiedade e o Senhor nos ensina como fazermos para termos um coração cheio de paz no meio das lutas da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos plenamente, a abrirmos nosso coração e nos lembrarmos que Tu és um grande Deus que estás sempre ao nosso lado. Que isso traga paz e alegria e marchemos, ó Deus, confiantes em Ti. Oramos pedindo a Tua bênção para o restante dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Tenha um final de semana abençoadíssimo.